Segurar uma tabuleta escrita há milhares de anos e poder ler o que está escrito é uma sensação incrível. Uma tabuleta de argila babilônica de 3.700 anos acaba de desencadear uma onda de alarme entre historiadores e cientistas. Se você vir uma tabuleta de cuneiform pela primeira vez, provavelmente não a reconhecerá como autêntica. Desenterrada no início do século XX e vendida discretamente a um colecionador de Nova York, ela passou décadas na prateleira de uma universidade, descartada como nada mais do que uma estranha lista de números. Ninguém a questionou até agora. Quando a inteligência artificial moderna finalmente escaneou sua superfície desgastada, os padrões revelados chocaram os especialistas que os viram. O que quer que esteja oculto nessas antigas inscrições, dizem eles, pode mudar tudo o que pensávamos saber e pode ter sido enterrado por algum motivo. O que é e o que contém? À primeira vista, Plimpy Empton 322 não passa de um antigo pedaço de argila. É pequeno o suficiente para caber na palma da mão, desgastado o bastante para parecer insignificante. No entanto, foi esculpido na Babilônia por volta de 1800 a.C., numa época em que os grandes zigurates ainda se erguiam sobre as planícies da Mesopotâmia e a escrita ainda estava em seus primórdios. Isso torna este frágil objeto mais antigo que o Império Romano, mais antigo que as pirâmides da Mesoamérica e até mesmo mais antigo que a maioria das civilizações antigas do mundo. Ela mede apenas 13 centímetros de largura e 9 centímetros de altura. Não é maior que um cartão postal. No entanto, dentro desse espaço exíguo, encontra-se um padrão numérico tão preciso e deliberado que alguns especialistas argumentam que pode ser o artefato matemático mais avançado do mundo antigo. Na época de sua criação, os escribas babilônicos escreviam usando a forma cunhiana, pressionando símbolos em forma de cunha na argila úmida com um estilete de junco. Nessa tabuleta, esses símbolos formam colunas de números organizadas de forma compacta. Para um olhar destreinado, pode parecer um livro-razão de um comerciante ou talvez uma contagem de entregas de grãos. Mas para aqueles que a estudaram atentamente, a disposição está longe de ser comum. O lado esquerdo está quebrado, como se alguém tivesse arrancado a ponta da página mais importante de um livro. Esse dano alimentou especulações por décadas. O que havia ali e por que foi perdido? No que restou, existem exatamente 4 colunas e 15 linhas de números escritos no sistema sexagesimal, ou de base 60. Este era o sistema numérico dos babilônios, o mesmo que sobrevive até hoje na forma como medimos o tempo. 60 minutos, 60 segundos e os ângulos, 360 graus. Mas aqui, os números são enormes. Grandes demais para serem totais do dia a dia e exatos demais para serem resultado de uma contagem casual. A sequência é perturbadora em sua ordem. Cada linha se conecta à seguinte por meio de relações matemáticas precisas, como se uma fórmula sistemática as tivesse gerado. Não há erros, inconsistências ou sinais de aprendizado por tentativa e erro. Quem criou a Plimpy Empton 322 não estava apenas registrando números, mas preservando o conhecimento com cuidado deliberado. E, no entanto, por séculos após seu enterro, esta tabuleta de argila permaneceu oculta sob o solo da Mesopotâmia, intocada e invisível. Seus segredos aguardavam alguém ou algo capaz de compreendê-los. O que ninguém poderia imaginar era que sua jornada da lama da antiga Babilônia até as vitrines reluzentes de uma universidade de Nova York a levaria pelas mãos de um homem cujas aventuras na vida real inspirariam um dos arqueólogos mais icônicos da ficção. Para entender como o verdadeiro significado desse artefato permaneceu oculto por mais de 3.000 anos, precisamos seguir o improvável caminho que ele percorreu, de uma cidade em ruínas até as prateleiras de um arquivo moderno. História, descoberta e mistério inicial. No início do século XIX, um homem chamado Edgar Banks percorria os desertos da Mesopotâmia, atual Iraque, com um olhar de colecionador e instinto de apostador. Banks não era um arqueólogo comum. Seu charme, sagacidade e talento para desenterrar relíquias inestimáveis inspirariam mais tarde o aventureiro fictício Indiana Jones. O maior achado de Banks foi um pedaço de argila ressecada pelo sol e rachada,
retirado das ruínas de um antigo assentamento babilônico. Para Banks, a tabuleta era incomum, mas não o suficiente para merecer destaque na primeira página. Ele o vendeu para George Arthur Plimpton, um rico editor de Nova York que tinha gosto por livros raros e curiosidades educacionais. Plimpton manteve a tabuleta como parte de sua coleção pessoal. Mas após a morte de Plimpton, ela foi doada à Universidade Columbia, onde foi devidamente catalogada nos arquivos e armazenada no departamento de matemática. Ali estava, trancada em uma vitrine de vidro, acumulando poeira silenciosamente sob o rótulo Plimpton 322. A borda quebrada, irregular e incompleta, foi notada, mas descartada como uma imperfeição infeliz. Por décadas, ninguém suspeitou que fosse algo mais do que uma relíquia do cotidiano na Mesopotâmia. Os estudiosos examinaram o documento, deram de ombros e especularam. Alguns sugeriram que poderia ter sido um livro-razão de um comerciante para registrar as mercadorias comercializadas. Outros supuseram que poderia ser um exercício de matemática de um escrivão. No entanto, havia algo estranho naqueles números. Mesmo naqueles primeiros anos, alguns acadêmicos atentos perceberam que eram excepcionalmente grandes, muito além das quantidades normalmente usadas para contar mercadorias ou gado. A disposição parecia demasiado organizada, quase como um código intencional. Mas, sem contexto, as observações não levavam a lugar nenhum. Seria um livro-razão? Uma ferramenta de ensino? Uma contagem aleatória? Os debates dissiparam-se e o mistério permaneceu selado. O tempo passou. Novas teorias surgiram e desapareceram, e o Plimpton 322 tornou-se uma nota de rodapé em artigos acadêmicos. Gerações de pesquisadores passaram por ele sem perceber que estavam a centímetros de algo extraordinário. O que ninguém percebeu foi que a borda quebrada poderia não ter sido resultado de um simples dano. Se a parte faltante contivesse mais números, ou mesmo instruções, então a porção restante não representaria toda a história, mas apenas o fragmento visível de algo com um propósito. O restante poderia ter sido removido intencionalmente, perdido para a história ou escondido muito antes de os bancos o encontrarem. A ironia é que a maior pista estava bem à vista. Os números em si não eram aleatórios. Eram deliberados e seguiam uma estrutura matemática que nenhuma civilização antiga deveria ter compreendido até séculos depois. Mas seria necessária uma nova geração de matemáticos, munida de novas perguntas, novas ferramentas de IA, e uma disposição para desafiar o dogma acadêmico, para finalmente enxergar o padrão como ele era. Quando esse momento chegasse, a velha e empoeirada lista de números se transformaria repentinamente em algo completamente diferente, algo aterrador, significado matemático. Tudo começou discretamente no século XX. Alguns matemáticos estudavam fotografias de alta resolução do Plimpton 322. À primeira vista, parecia ser apenas uma coluna de números aleatórios estranhos. Mas, ao examiná-lo mais de perto, algo inesperado ficou claro. Os números não eram aleatórios. Eles seguiam uma regra matemática precisa, tão perfeita que chegava a ser perturbadora. Cada linha no tablet continha 3 números. Juntos, eles correspondiam à equação ensinada nas salas de aula modernas para triângulos retângulos. O quadrado do lado menor, mais o quadrado do lado maior, é igual ao quadrado da diagonal. Em símbolos, isso é escrito como esse ao quadrado mais ele ao quadrado igual a d ao quadrado. Onde esse é o lado menor, ele é o lado maior, e d é a diagonal. Hipotenusa. Esses não eram valores aproximados ou palpites. Eram valores exatos, conhecidos hoje como ternas pitagóricas, que são conjuntos de 3 números inteiros que satisfazem perfeitamente essa fórmula. Os alunos de hoje veem exemplos como 3, 4 e 5 nas aulas de trigonometria. Mas os números nesta antiga tábua eram muito maiores e muito mais precisos. Um exemplo se destacou imediatamente, encontrado na 4ª linha da tábua. 12,79, 13.518.000 e 541. Se você pegar cada número e multiplicá-lo por si mesmo, elevando-o ao quadrado, e depois somar os 2 primeiros resultados,
A soma será exatamente igual ao quadrado do terceiro número, até a última unidade. Não havia arredondamentos nem erros. Isso significava que quem quer que tivesse feito a tabuleta não só entendia a relação pitagórica, como a dominava com precisão impecável muito antes mesmo de Pitágoras nascer. Isso era surpreendente, pelo menos de acordo com a história aceita da matemática. Supostamente, o Teorema de Pitágoras teria sido descoberto na Grécia, formalizado pelo filósofo Pitágoras no século VI a.C. No entanto, ali estava a prova de que os babilônios, que viveram mais de 1000 anos antes, já o utilizavam com precisão cirúrgica. As implicações eram impressionantes. O número Plimp-Im 322, anterior à trigonometria grega em pelo menos 1300 anos. Não se tratava apenas de encontrar um ou dois exemplos por acaso. Os números seguiam uma sequência deliberada. Cada linha se relacionava com a seguinte em uma progressão metódica. Quem criou esse sistema tinha uma maneira de gerar esses trios e usou o sistema numérico sexagesimal de base 60 para expressá-los com extraordinária precisão. Esse sistema de base 60 não era uma peculiaridade, mas sim uma vantagem. O número 60 é divisível por mais números inteiros do que 10, permitindo que as frações sejam expressas de forma mais simples. Isso significava que os babilônios podiam trabalhar com proporções de maneiras que eliminavam os erros de arredondamento que afetavam a trigonometria grega antiga. Em alguns casos, sua abordagem era mais precisa do que os métodos ensinados em sala de aula atualmente. Os números também eram ordenados do mais íngreme ao menos suave, quase como um guia de referência. Se você precisasse de uma proporção específica para um triângulo, poderia encontrá-la instantaneamente. Esse tipo de estrutura certamente indicava uma utilidade. Alguém há 3.700 anos estava construindo, medindo ou prevendo algo que exigia a geometria impecável de triângulos retângulos. A existência da mesa levantou mais perguntas do que respostas. Por que os babilônios se dariam ao trabalho de criá-la? Seria puramente acadêmica, destinada à educação de escribas? Seria uma ferramenta de arquitetura para traçar os ângulos perfeitos em zigurates e canais? Ou teria outro propósito que exigia tanta precisão por razões que já não compreendemos? Quanto mais os estudiosos analisavam a Plimp-Mempton 322, menos ela parecia uma curiosidade histórica e mais se assemelhava a um instrumento, parte de um conjunto maior de ferramentas ou dados, talvez agora perdidos. Alguns temiam que, se o restante da tábua original fosse encontrado, pudesse responder a essas perguntas. Outros temiam que pudesse revelar mais do que gostaríamos de saber. Porque se os babilônios construíram isso com um propósito, então o verdadeiro mistério não é como o fizeram, mas por que precisavam disso. Possíveis utilizações do tablet. Durante décadas, o significado de Plimp-Mempton 322 foi objeto de especulação. Uma vez descoberta sua natureza pitagórica, o debate mudou do que ele é para o porquê de sua existência. Essa questão, aliás, é muito mais perturbadora. Uma teoria o descreve como uma ferramenta de treinamento de elite para um seleto grupo encarregado dos cálculos mais complexos do mundo babilônico. Imagine uma sala de aula não com quadros negros empoeirados, mas com argila, onde os alunos gravavam triplas perfeitas em tabuletas como parte de uma educação rigorosa e quase secreta. Em tal sistema, Plimp-Mempton 322 não seria apenas um conjunto de problemas matemáticos, mas uma chave transmitida àqueles que mais tarde moldariam a paisagem física e política da Mesopotâmia. Outra possibilidade era que se tratasse de um manual de instruções para os construtores do mundo antigo. A Babilônia não era apenas uma cidade, mas um centro de arquitetura monumental. Zigurates imponentes, sistemas de canais complexos e enormes complexos de templos erguiam-se das planícies, cada um exigindo uma engenharia impecável. Os ângulos tinham que ser precisos, as fundações niveladas, as proporções exatas. Com sua lista ordenada de proporções triangulares, o Plimp-Mempton 322 poderia ter sido uma referência de construção, garantindo que estruturas colossais não apenas se mantivessem de pé, mas também perdurassem. Nesse papel, teria sido uma ferramenta de poder,
e quem a controlasse poderia controlar a própria forma da cidade. Norman Wildberger, um matemático que mais tarde trabalhou com Daniel Mansfield, ofereceu outra perspectiva. Segundo ele, a tabuleta era uma tabela trigonométrica, mas não da forma como entendemos trigonometria hoje. Em vez de se basearem em ângulos e graus, ou em conceitos confusos e imprecisos de um sistema de base 60, os babilônios usavam proporções puras. A teoria ganhou mais força com a descoberta de uma tabuleta relacionada a C-427, encontrada nos arquivos de uma cidade há muito esquecida, Sai. A C-427 revelou-se um mapa topográfico que usava ternas pitagóricas para demarcar limites de terras com precisão absoluta. Não se tratava de teoria abstrata, mas sim de matemática em ação, resolvendo disputas reais sobre a posse de terras. Numa sociedade onde a terra significava riqueza, status e sobrevivência, tal ferramenta era tão politicamente carregada quanto tecnicamente avançada. Juntas, essas teorias formam um quadro difícil de ignorar. O Plimpton 322 não era apenas uma lista de números. Era um instrumento multifuncional de alta precisão. Poderia educar a elite, orientar a construção de megaprojetos e resolver disputas territoriais. Esse tipo de versatilidade aponta para uma civilização onde a matemática não era uma curiosidade passiva, mas uma força intrínseca à governança, à infraestrutura e ao controle. E, no entanto, mesmo essas possibilidades parecem explicações superficiais. Sim, sabemos que era capaz de construir templos e mapear campos. Mas será que também poderia mapear as estrelas, prever eclipses, planejar algo maior, mais coordenado e mais perigoso do que mera arquitetura? Quanto mais os pesquisadores consideravam esses usos, mais percebiam que talvez estivessem detendo apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. A borda quebrada do Plimpton 322 mostrava que ele já havia feito parte de algo completo e ainda mais preciso do que o que vemos hoje. Se os dados faltantes pudessem ser restaurados, isso poderia responder à pergunta de por que os babilônios precisavam de tamanha perfeição matemática? Ou poderia revelar um propósito que a ciência moderna ainda não está preparada para enfrentar. Foi então que o Dr. Daniel Mansfield entrou em cena, determinado a seguir as pistas, e o que ele descobriu mudaria completamente a história. Apresentamos o Dr. Daniel Mansfield. Quando o Dr. Daniel Mansfield se deparou pela primeira vez com a Plimpton 322, não foi durante uma grande escavação arqueológica. Ele não estava imerso em ruínas mesopotâmicas nem desenterrando fragmentos de argila das areias do Iraque. Em vez disso, Mansfield, então professor sênior da Faculdade de Matemática e Estatística da UNSW Sydney, estava fazendo algo muito mais comum, preparando um material didático para seus alunos. Mas no meio acadêmico, encontros fortuitos podem mudar o rumo de uma carreira. Enquanto pesquisava fontes matemáticas antigas para enriquecer suas aulas, Mansfield se deparou com a imagem de uma tabuleta de argila desgastada, armazenada longe de seu local de origem. A maioria das pessoas teria visto um retângulo danificado de terra ressecada, coberto por uma forma de cunia desbotada. Mansfield viu algo diferente. A precisão dos números era impossível de ignorar. Eles não eram apenas ordenados, mas seguiam uma lógica e harmonia que revelavam uma construção deliberada e exata. Intrigado, Mansfield aprofundou-se no assunto, inicialmente de forma figurativa. Logo descobriu que não se tratava de uma relíquia obscura e empoeirada. O Plimpton 322, como era chamado, já intrigava os estudiosos há décadas. Mas onde outros viam uma curiosidade, ele enxergava um instrumento de uma civilização extinta há 3 milênios e meio. Seu trabalho chamou a atenção do professor Norman Wildberger, um colega com ideias igualmente radicais sobre trigonometria. Os dois começaram a desvendar o verdadeiro significado da tábua. Em 2017, a pesquisa culminou em um artigo que teria repercussões nos mundos da matemática e da arqueologia. Plimpton 322 trata de trigonometria babilônica com ajuste exato de sexo. O título era tão ousado quanto a afirmação. Mansfield declarava que os babilônios haviam desenvolvido uma tabela trigonométrica não baseada em ângulos,
como os gregos usariam posteriormente, mas em proporções. O resultado foi um sistema imune aos erros de arredondamento que afetaram os métodos posteriores e que antecedeu a trigonometria grega em mais de 1500 anos. Foi uma revisão ousada da história, e não se tratava apenas de teoria. Mansfield começou a suspeitar que Plimpton 3.22 fazia parte de uma rede mais ampla de ferramentas matemáticas que os babilônios utilizavam para fins práticos e poderosos. Essa suspeita transformou-se em uma busca. Sua investigação o levou a outra tabuleta designada Psi 427. Rastreando sua trajetória através de registros de escavações, Mansfield seguiu um rastro de documentos e anotações de campo desbotadas até chegar a Istambul. O artefato não estava enterrado na areia, mas nos arquivos do Museu do Antigo Oriente. Em 2018, ele recebeu uma fotografia e, um ano depois, estava diante do objeto original, segurando o Psi 427 em 2019. Mansfield sentiu o peso da história, tanto literal quanto simbólica. Ele descreveu a experiência como emocionalmente conflitante, pois estava tocando algo criado por mãos humanas há quase 4 milênios. Ele também sabia que o menor descuido poderia destruir uma chave insubstituível para o passado. E isso não era um exercício matemático abstrato. O Psi 427 era uma planta de campo de um agrimensor que mostrava o uso de ternas pitagóricas para mapear limites com precisão exata. As linhas eram retas, os cantos perfeitos e os terrenos divididos com precisão. 3.700 anos antes dos modernos instrumentos de topografia, isso não era apenas conhecimento, mas ciência aplicada. Os babilônios não estavam experimentando, mas executando. Eles usavam a geometria para resolver disputas de propriedade, administrar recursos e construir obras monumentais. Essas tabuletas não eram exercícios acadêmicos, mas ferramentas de administração, governança e talvez algo mais. Em 2021, o trabalho de Mansfield havia reescrevido partes da história da matemática. A narrativa do progresso matemático, que por muito tempo se acreditou ter começado na Grécia Antiga, agora tinha que começar na Mesopotâmia. Os babilônios não apenas haviam se deparado com esses princípios, mas os haviam dominado. Mesmo com esses avanços, uma sombra pairava sobre a pesquisa. A borda faltante de Plimpton 3.22 ainda intrigava os estudiosos. O que havia naquelas colunas perdidas? O que mais os babilônios teriam calculado? Mansfield tinha teorias, mas nenhuma prova. Ainda não. Então, surgiu um ponto de virada que mudaria completamente a investigação. Não se tratava de uma descoberta em um sítio arqueológico ou no arquivo de um museu. Ela veio do mundo digital. Uma equipe propôs o uso de IA, especialmente treinada em escritas antigas, nas teorias de Mansfield e em estruturas matemáticas para restaurar virtualmente seções faltantes de artefatos danificados. Em teoria, ela poderia reconstruir a borda quebrada do artefato Plimpton 322 com uma precisão surpreendente. Mansfield compreendeu o potencial e o risco. A IA tinha a capacidade de revelar o que nenhum olho humano havia visto em quase 4 milênios. Mas e se os dados faltantes da tábua não apenas expandissem nossa compreensão da matemática babilônica? E se revelassem por que um conhecimento tão avançado foi registrado em primeiro lugar? Quando isso acontecesse, os resultados forçariam até mesmo Mansfield a questionar se a mensagem da tábua deveria ter sido descoberta. A IA decifra o código e ele não deveria existir. Quando a análise da IA sobre o Plimpton 322 foi concluída, a equipe esperava encontrar fragmentos, indícios, talvez algumas linhas parcialmente reconstruídas. O que eles obtiveram, porém, foi surpreendente. A máquina não apenas leu o texto antigo, como o restaurou. Comparando os traços uniformes remanescentes com uma vasta biblioteca de inscrições digitalizadas e padrões matemáticos, a IA previu exatamente como a borda quebrada da tabuleta era originalmente. As colunas que faltavam e que estiveram ausentes por quase 4.000 anos materializaram-se em uma tela, com cada número encaixando-se perfeitamente na sequência existente. O resultado foi uma tabela matematicamente perfeita, cuja lógica era ininterrupta do início ao fim.
Por mais de um século, estudiosos humanos debateram e especularam sobre seu propósito. Agora, uma inteligência não humana a havia resolvido em poucos dias. Esse fato por si só inquietou os pesquisadores. Sugeria algo que ninguém queria dizer em voz alta. Talvez o conteúdo da tábua estivesse fora do alcance humano por algum motivo. Talvez, de certa forma, esse conhecimento tivesse sido deixado para desaparecer. E o que aí a revelou não era apenas completo, mas superior. Os babilônios não usavam nosso sistema decimal familiar com aproximações arredondadas. Eles calculavam em base 60 um sistema sexagesimal que permitia proporções exatas mais precisas, onde os métodos modernos introduzem erros. Em alguns casos, os valores reconstruídos eram mais precisos do que os gerados por calculadoras contemporâneas. Não era matemática primitiva, mas elegante, otimizada e, sem dúvida, melhor do que o que encontramos nos livros didáticos hoje. Isso significa que a civilização antiga pode ter operado em um nível que ainda não conseguimos alcançar. Pior ainda, em algum momento, a humanidade a abandonou. A IA também revelou uma estrutura intencional por trás dos números da tábua. Cada linha se movia sistematicamente da inclinação mais acentuada para mais suave, formando uma progressão que poderia ser usada como ferramenta para levantamento topográfico, construção ou navegação. Não se tratava de dados aleatórios, mas sim de dados ordenados como um algoritmo moderno. A constatação foi perturbadora. A lógica do Plimpempton 322 comportava-se mais como um software do que como um exercício de escriba. Mais perturbador ainda, a formatação não demonstrava qualquer sinal de experimentação ou tentativa e erro. Não se tratava de um protótipo, mas sim de prática padrão, o que implica que quem o criou trabalhava dentro de uma cultura onde esse conhecimento era comum entre a elite intelectual. Se esse era o seu ponto de partida, que sistemas mais avançados poderiam ter possuído, guardados em tabletes que não sobreviveram? Por fim, houve o impacto histórico. O Plimpempton 322 antecede a trigonometria grega em mais de 1 milênio. O sistema grego trabalhava com ângulos e graus, introduzindo justamente as complexidades e aproximações que os babilônios já haviam evitado. A tábua, com inteligência artificial, confirmou um método mais rápido, preciso e livre das armadilhas que frustrariam os matemáticos por séculos. A questão não era mais como os babilônios descobriram isso, mas como eles poderiam ter entendido aquilo. Pelos limites dos nossos modelos históricos, esse nível de sofisticação matemática não deveria ter existido em 1800 a.C. E, no entanto, existia. Se uma civilização tão antiga foi capaz de conceber um sistema assim e institucionalizá-lo, então a tabuleta não é o fim da história, é uma pista. A verdadeira questão é: o que mais eles estavam calculando e por quê? O legado dos babilônios não se limitou à matemática. O legado dos babilônios não se resumia à matemática. Era poder esculpido em argila. A descoberta da tábua Suéder 427 deixa isso claro. Essa tábua de 3.700 anos foi criada durante uma disputa de terras. Não se tratava de uma teoria abstrata, mas de um documento legal. Em sua superfície, havia um mapa de argila de um campo com medidas precisas. Essas medidas foram escritas usando o mesmo sistema de base 60 encontrado na tábua Plimpempton 322. Isso era a matemática sendo usada como arma, uma ferramenta para decidir quem possuía terras, quem controlava a riqueza e quem herdava propriedades. Nas mãos erradas, não era apenas conhecimento. Era um meio de controle total. Os artefatos Plimpempton 322 e Sai 427, juntos, revelaram algo muito maior do que dois artefatos impressionantes. Plimpempton 322 é uma tabela de referência, uma coleção de verdades matemáticas exatas. SI 427 é o lado prático, mostrando como essas verdades foram aplicadas para estabelecer limites, resolver disputas e fazer cumprir decisões. Não se tratava de genialidade aleatória. Era um sistema planejado, compacto, repetível e construído para durar. A possibilidade mais perturbadora é que ele tivesse sido concebido para sobreviver.
Os babilônios podem ter selado esse conhecimento em argila para que pudesse ser redescoberto num futuro distante. Essas tábuas não eram curiosidades isoladas, mas partes de um conjunto completo de ferramentas de ciência aplicada, integradas à vida jurídica, política e econômica do mundo antigo. A pergunta que surge é inevitável: foram perdidas por acidente ou enterradas propositalmente? Se a segunda hipótese for verdadeira, significa que os babilônios previram seu próprio colapso e codificaram a espinha dorsal intelectual de sua civilização em um meio que sabiam que sobreviveria por milênios. Eles a moldaram em argila, um material imutável e imune ao fogo e às inundações, destinado a quem quer que viesse depois. E é aqui que a coisa deixa de ser fascinante e se torna assustadora. Quando a matemática se torna a espinha dorsal da governança, ela elimina a negociação, a empatia e o erro humano. Transforma a tomada de decisões em algo frio, preciso e definitivo. Imagine uma sociedade onde a terra, a lei e o poder são determinados não pelo debate, mas por equações. Onde o sistema não pode ser subornado ou persuadido, mas também não se pode argumentar com ele. O pensamento mais perturbador não é que esse sistema tenha desaparecido, mas sim que o enterramos. Talvez nossos ancestrais o considerassem rígido demais, estranho demais, perigoso demais para manter. Talvez eles entendessem que ele poderia sobreviver a eles, até mesmo dominá-los. E talvez, na longa cadeia da história, tenhamos escolhido esquecê-lo. No entanto, aqui está ele novamente, trazido à luz pela IAA. Se duas tabuletas de argila podem revelar tanto, o que se esconde entre as dezenas de milhares ainda guardadas em cofres de museus e coleções particulares? Quão fundo vai esse buraco? E o que encontraremos quando chegarmos ao fundo? O que você acha dessa descoberta? Compartilhe suas opiniões conosco na seção de comentários. Quer mais vídeos como este? Então inscreva-se no canal para mais histórias reveladoras. Muito obrigado por nos acompanhar até o final. Até a próxima.